Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio. Nós estamos aqui agora com o módulo 2. O módulo 2 orienta vocês sobre a temática espaço e sociedade, ok? Então, nós temos aqui o primeiro tema do livro que vocês têm aí no módulo 2, que é, consequentemente, o capítulo 2 do livro de vocês, a relação sociedade e natureza. Então, como que se dá esse processo de relacionamento, né, da sociedade com a natureza? Automaticamente a gente entende que isso reflete nas transformações que vão dar o contexto do espaço geográfico. Então, basicamente, nós temos essa concepção de sociedade em relação à natureza. Claro que aqui a gente não vai entrar no detalhe da situação, mas nós podemos transformar essa natureza para o nosso benefício, para o nosso bem, como também podemos explorá-la de forma arbitrária, né, ao qual nós não temos uma condição de preocupação ambiental. Então, aqui eu já coloco essa imagem representando, né, essa mão com o planeta dentro, estendido sobre essas mãos, para que nós tenhamos essa consciência da relação sociedade e natureza, seja no princípio da preservação, ok? Então, desde a constituição das primeiras sociedades e o surgimento das primeiras civilizações, nós temos esse tipo de configuração. Claro que a humanidade, ela se desenvolveu e conforme a ferramenta que lhe era disponível, ela foi alterando esse meio. Lembrando que no primeiro capítulo, durante aula, durante momentos que estávamos na escola, nós já vimos essa primeira parte que eu falava para vocês dos homens primitivos, né, dos indivíduos primitivos, que usavam a natureza e muitas vezes eram determinados por essa natureza e limitados à sua sobrevivência. Então, hoje nós temos uma interpretação de que o espaço geográfico, que é o tema tratado nesse módulo, ele tem toda uma construção. Então, a relação ela passa pela sociedade e a natureza e no meio dela nós temos o chamado conhecido trabalho. Automaticamente, esse trabalho que nós temos da sociedade com a natureza, nós temos as transformações, que automaticamente nós temos aqui a chamada primeira natureza e a segunda natureza. O que seria essa primeira natureza? Lembrando que nós já fizemos o exercício que tinha essa pergunta, primeira natureza. Ela tem relação direta com a natureza intocada, ok? E a segunda natureza é aquela que já sofreu uma alteração, que aí nós chamamos de espaço geográfico, ok? Até aqui acho que está tranquilo, isso aqui acaba sendo um pouco de revisão do que nós já vimos no primeiro capítulo. Essas transformações que estão lá no livro de vocês, as transformações técnicas e científicas, é preciso considerar que as transformações técnico-científicas, que também são informacionais, resultam da ação humana concreta, ou seja, aquilo que nós transformamos de interesse econômico conflitante que manifesta um estado no mercado. Então, nós alteramos as paisagens e utilizamos essas ferramentas técnicas para atender demandas humanas que podem ser ou não conflitantes e que atendem o mercado de negociação. Obviamente, aqui eu já coloquei duas imagens que se antagonizam, né? Uma de primeiro processo, ou seja, das sociedades primitivas, ao qual as ferramentas que elas tinham, elas transformavam de acordo com o que elas tinham disponível, e hoje nós falamos em uma robotização, né? Uma informatização muito mais robotizada e cada vez mais caminhando para isso. Qual que é a relação da sociedade e trabalho? O trabalho, obviamente a palavra trabalho, é a atividade por meio ao qual o ser humano produz sua própria existência. Essa afirmação condiz com a definição dada por Karl Marx, quanto ao que seria o trabalho em si. Okay? Então, olha só, a ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas é por meio dele que produz os meios para manter-se vivo. Ou seja, o trabalho nada mais é do que uma atitude ou uma ação honrosa do ser humano para seu próprio desenvolvimento. Tranquilo? Outra temática que está dentro do livro no módulo e capítulo 2 é a organização do espaço, que acontece de maneira diferente em razão das diferentes necessidades, ou seja, momentos históricos, o tipo de civilização que ocupa esse espaço, o fator cultural, as intenções de uso desse espaço e outros inúmeros significados. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei uma representatividade bem interessante ao qual nós usamos esse espaço, nós organizamos. Então, nós podemos organizar o espaço através das necessidades da mobilidade urbana,
de habitação, lembrando que das necessidades básicas, a habitação está nesses 3 primeiros itens. A chamada mega-região, que terá a ver com, basicamente, com logística, né? A questão produção industrial, matéria-prima, compartilhamento dessas informações. A chamada economia solidária, aquilo que nós organizamos o espaço para atender a demanda humana. A estrutura social, ou seja, que atenda à demanda das necessidades dos seres humanos, dos indivíduos que ocupam esse espaço. A organização desse espaço também depende, obviamente, de todos esses contextos supracitados. Gestão das águas, para a questão do saneamento, acessibilidade e saneamento básico, que é um bem necessário para a humanidade. Potabilidade da água também pode ser colocado na gestão das águas. Tratamento de efluentes. Enfim, vejam que aqui eu estou só abrindo várias outras possibilidades de analisar através do espaço geográfico. Os regimes urbanos ou regimes rurais, como que se organiza, se a cidade é comercial, turística, rural, e a economia metropolitana, ou seja, se ela é uma cidade de centro, se ela é uma cidade que atende uma determinada localidade. A nossa cidade, por exemplo, ela pode ser considerada como uma economia metropolitana, porque nós temos muito dos serviços do terceiro setor, a nossa cidade oferece para mais 18 municípios da região serrana. Então, nós somos uma cidade que, de certa forma, também se organiza através da economia metropolitana. Aí, com tudo isso, né, vem a questão do espaço e poder, que também está lá no livro, trazendo esse resgate, né, sobre essa questão do determinismo geográfico, que era um convencimento que se tinha antes de que o espaço geográfico ele determinava a vida do ser humano. Só que a gente viu que, com o passar do tempo, essa teoria foi um pouco desvirtuada, né? Perdeu um pouco a sua essência. Porque, olha só, várias sociedades tiveram limitações espaciais, limitações territoriais, limitações de acesso a recursos e, no entanto, se transformaram em economias super desenvolvidas, né? Eu gosto de citar sempre a questão do Japão. O Japão é uma ilha, e é formada por um arquipélago com mais de 3.600 ilhas, e, no entanto, é uma das principais economias do mundo. Como isso? Porque conseguiu desenvolver tecnologia a partir daquela demanda que se tinha disponível, ok? Aí o próprio Hatzel, que está aqui a imagem dele, né, o Frederick Hatzel, que é uma pessoa que trabalha dentro da geografia, trabalhou, né, a questão do determinismo e também trouxe esse termo espaço vital, que seria as condições espaciais e naturais para a manutenção ou consolidação do poder do Estado sobre o território. Ou seja, basicamente ele mostrou também através do espaço vital que existe esta possibilidade de nós, através das condições espaciais, transformarmos isso em uma dinâmica de poder sobre esse próprio espaço. Então, acompanhado a isso, daí nós temos o chamado meio técnico científico e informacional, que corresponde à evolução dos processos de produção, reprodução do meio geográfico. Então, aqui eu coloquei duas imagens para vocês entenderem que os meios técnicos, a gente está falando da indústria, basicamente, né, as técnicas que nós usamos para a produção, a ciência, que é extremamente necessária para o desenvolvimento do mesmo. Veja, hoje nós vivemos um momento de pandemia, ao qual a ciência vem mostrando os caminhos, né? As ações e atitudes, se estão sendo adotadas ou não, isso está dependendo de governantes e da própria população. Mas a ciência está fazendo o seu papel, que é, em essência, trazer resoluções para problemas. O informacional, basicamente, é interligar todas essas técnicas e torná-las disponíveis para o mundo. Tranquilo? E aí temos, claro, o fechamento. Vocês vão ter um texto lá específico do espaço geográfico do Milton Santos, que traz o espaço geográfico como um espaço natural, modificado pela ação do ser humano. Em função disso, um dos aspectos mais marcantes desse espaço é o seu dinamismo. Isto é, ele está em constante transformação. Então, veja que o Milton Santos, que é um teórico da geografia, traz muito bem essa questão da dinâmica do espaço geográfico. E outro ponto que ele destaca é o fato de que esses objetos estarem se tornando cada vez mais artificiais. Que objetos são estes? Ele cita, como exemplo, as estradas de ferro, de rodagem, as hidrelétricas, portos, fazendas modernas, e cidades. Fica clara, portanto,
a importância que a técnica, né, isto é, os instrumentos tecnológicos e os distintos modos de fazer, possui na construção do espaço geográfico. Ou seja, é necessário que nós tenhamos técnicas para que possamos aperfeiçoar o espaço geográfico para atender de novo às nossas necessidades. Então, o espaço geográfico nada mais é do que a tentativa de resolução de problemas para nossas necessidades. Tranquilo? Então, aqui fica daí a organização para vocês. Nós temos aqui, então, esse aqui é o módulo que vocês receberam via WhatsApp, nos nossos grupos que nós mantemos aí o vínculo escolar. O capítulo 2, espaço geográfico, aqui é o período de execução, ou seja, do dia 15 até o dia 2/4, vocês terão que fazer a leitura de algumas dessas páginas aqui. Lembrando que vocês terão exercícios para estar executando e treinando melhor isso que eu acabo de explicar para vocês. Os exercícios são os das páginas 27, 28, 30 e 31. Tranquilo? Então, era isso por hoje. Um abraço e até a próxima. Valeu!